E aí pessoal, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como desenhar com marcadores do jeito certo, né? Por que que eu falo que é do jeito certo? Porque aqui nesse vídeo a gente vai aprender um pouco sobre como desenhar com as escalas, que são o quê? A escala de cinza, né? Ali do mais claro para o mais escuro. Por que que isso é o jeito certo de se começar? Porque às vezes você não entende muito de cor, ou às vezes você até entende, mas você não entende muito de escala de cinza. Então, às vezes você comprou um marcador ou coisa do tipo e não está conseguindo evoluir com aquilo, é que na verdade você precisa estudar mais sobre a escala de cinza. Então, nesse vídeo aqui, que o início dos meus estudos, como que eu comecei, vou estar fazendo também uma demonstração de como vocês podem estudar, né? Como vocês podem estudar com marcadores. Mas primeiro a gente vai falar aqui dos marcadores que eu tô, né? Esses aqui da Copic, que são as escalas de cinza. Vocês podem ver que aqui, ó, ele tem diversos números, né? Que é o número do mais fraco para o mais escuro. E vem também uma caneta. Então, vou abrir aqui para vocês verem. E são esses daqui, né? Esse aqui é o mais claro. Esse aqui é um tom mais médio, esse aqui médio, aqui mais escuro e aqui bem mais escuro. E aqui é a caneta que eu falei, né? Essa caneta aqui ela vem 0,5. E aqui também é como a caneta vem, né? Ela vem com uma ponta mais fina e com uma ponta mais grossa. Eu vou falar primeiro, pessoal, o que que é essa escala de cinza, né? Como vocês podem ver aqui nos meus estudos, eu vim aqui, ó, com a cor com esse N0, né? Nesse aqui, ó, eu vim com N0, que é o tom mais baixo. Depois eu vim ali com N2. Depois eu vim ali com N6. Depois eu voltei ali com N4. E aqui o N8. Então, o que que é isso, né? O que que é isso? Vocês vão ver aqui no vídeo. Eu vou estar mostrando aqui para vocês. É o seguinte, a gente vem aqui com mais claro. A gente vem aqui com um tom um pouquinho maior. Aqui é o tom médio. Aqui é o primeiro tom escuro. E aqui é o tom mais forte. E aqui é a caneta, né? Que ela também ela é comparada a esse último tom aqui. Eu vou estar ensinando no vídeo, né? Como a gente pode desenhar com marcador e também como a gente pode desenhar com caneta. Aqui, se vocês forem ver nos meus estudos, aqui foi só com marcador. Aqui também só com marcador. Aqui foi com caneta. E aqui só com marcador, né? Então, é isso daqui, né? Aqui são os dois tons mais claros, aqui o tom médio, aqui os últimos mais escuros. Então é para vocês entenderem essa escala aqui de cinza, vai começando por mais fraco até o mais escuro. E isso é muito bom para você às vezes que não sabe colorir, coisa do tipo. Eu também não sou muito bom assim em colorir e tal, mas eu vejo, né, como recentemente eu comprei uma caneta, até no meu último vídeo eu falo sobre isso, eu comprei uma caneta que ela é colorida. Então eu percebi que por estar estudando com tons médios, com valores de cinza ali e tal, eu percebi que quando eu vim começar com cor, quando eu fiz essas cores, eu entendi que ter passado por aqui acabou me ajudando, entendeu? Eu vou explicar isso no decorrer do vídeo, mas eu vou estar também mostrando aqui para vocês os meus primeiros estudos. Eu lembro que esse aqui foi um dos primeiros estudos, né? Eu tava vendo ainda como é que era, como é que eu utilizava a caneta. Pode ver que nesse estudo aqui eu vim muito com essa ponta aqui, ó. Eu vi que também às vezes
você pode escolher, você pode usar outra ponta, não existe uma regra, né? Não existe um certo ou errado, assim. Mas eu vou mostrando aqui pra vocês, vocês vão vendo aí a minha evolução. Então esse aqui foi o primeiro, né? Aqui o segundo. Eu ainda estava usando só a outra ponta ali. Aí que já comecei a entender mais algumas coisas. Pode ver que tem uma evolução, assim, né? Comecei a entender algumas coisas e tal. Aí eu lembro que eu vi um vídeo de um cara usando o Copic. Aí eu falei, caramba, é assim que estuda então. Inclusive vou deixar na descrição do vídeo, esse vídeo é bem legal. É, Então aqui eu fui avançando, né? Fui entendendo ali como usar as duas pontas. Aqui pode ver como tá bem melhor, né? Ficou bem melhor esse desenho. Porque, pô, fui entendendo ali sobre a escala de cinza, como utilizar os tons do jeito certo. E aqui foi onde começou um dos meus primeiros estudos, ó. Não sei se a luz está refletindo, mas o eu cometi de erro aqui nesse estudo? Eu pintei muito de preto. Então o que acontece? Eu utilizei muito essa última escala aqui de cinza, aquele tom mais escuro. Então vocês podem ver que tá muito escuro o desenho. Então beleza, né? Eu fui evoluindo, eu fui entendendo como é que funciona. Aqui, depois de ter errado ali, já comecei a entender algumas coisas. Eu falei, eu preciso, o que que eu entendi ali naquele desenho? Como estava muito escuro, eu não precisava escurecer todo o fundo. Eu vou só escurecer essa parte principal aqui do desenho, apenas onde está o meu ponto de foco e, e um pouco aqui do fundo, escurecer bem pouco do fundo. Aqui, ó, olha a diferença. Olha como aqui está muito mais escuro. Eu escureci muito o fundo. Então é isso. Até como eu falei no último vídeo, o ideal, né? Às vezes você pode fazer um curso disso aqui, você pode aprender com a melhor pessoa, mas de nada adianta se você não treina. Aí beleza, aí aqui, né, outro desenho, eu falei, caramba, aqui já consegui evoluir muito mais. Aqui já entendi muito mais como que usa esses tons aqui do jeito certo. Ali no fundo eu usei uma escala mais fraca de cor. Aqui já usei uma escala mais escura de cor. Então eu fui entendendo aí como utilizar do jeito certo o marcador, né? Aqui tem outro desenho. Aqui também, né? Se vocês podem ver que aonde está mais escuro é onde está o meu ponto principal aqui. O fundo eu fui deixando mais clarinho e tal. Aqui também, ó. Aqui eu já entendi, né, como funciona. Aqui eu deixei onde está mais escuro, usei os tons mais escuros, onde mostra aqui meu ponto principal do desenho. E aqui no fundo eu já vim num tom mais claro. Eu acho que aqui no fundo, ó, tá até o tom médio aqui, ó. Tá até o tom médio. E usei um pouquinho dos mais escuros aqui embaixo. Mas aí é algo que vocês vão entendendo, né? Mas é aquilo, a diferença, né? Desse aqui, tá bem escuro, para esse aqui, né? Por isso que é importante a gente entender as escalas, né, de cinza. Como o leão, ele tá o ponto principal do desenho e lá no fundo tá desfocando, se a gente escurecer todo o fundo ali, vai acabar tirando a atenção principal, que é do leão, entendeu? Então, mostrando aqui para vocês os meus estudos, né? E pessoal, uma vez eu li num livro de arte, os artistas do Renascimento e tal, eles utilizavam esculturas para entender essa questão de luz e sombra. Então, vou mostrar aqui para vocês, vou fazer uma coisa aqui, vou tirar a saturação da imagem, né? Eu vou deixar ela aqui, ó, num tom claro. Ó. Então, os artistas da época, eles utilizavam as esculturas para entender essa questão de luz e sombra. Bom, aonde está a luz aqui aonde está aqui, né?
É bem nessa faixa aqui, ó. Aqui tá o mais claro, e aqui tá o escuro e tal. Então meio que dá essa divisão. No vídeo, quando eu estiver desenhando, eu vou falar assim pra vocês. Forcem o olhar, né? O que que é forçar o olhar? É meio que quando a gente enxerga ele, a gente enxerga a imagem meio desfocada, assim, ó. Quando a gente força o olhar, a gente vê aonde é que tá os pontos ali, ó, de sombra. A gente vê essa sombra aqui, essa sombra aqui. É a mesma coisa se a gente fizer isso aqui, ó. A gente tirar a saturação ó, e vir aqui escurecendo, ó. Quando a gente força o nosso olhar, meio que cerrando os olhos, né? A gente enxerga no desenho alguns pontos de cinza. Então por isso que eu desenhei essas esculturas aqui, porque tem tudo a ver com a ideia do vídeo, que é falar sobre escala de cinza, falar sobre luz e sombra, entendeu? Então tem tudo a ver com o vídeo. Se a gente forçar ali os olhos, a gente vai ver alguns pontos ali, né? Alguns pontos de luz e sombra. Mas isso é só uma ideia assim que eu trago para vocês. Então, quando eu falar no vídeo, né, no decorrer do vídeo, né, dando exemplo assim, forçar o olhar, cerrar o olhar, é fazer com que vocês entendam isso. Quando vocês forçam o seu olhar ali para ver onde é que tá os pontos mais escuros e os pontos mais claros. Mas vamos lá, agora eu vou estar desenhando. Então aqui, pessoal, eu já deixei um esquema aqui separado. Aqui nesse desenho eu vou estar desenhando com caneta e aqui eu vou estar fazendo um desenho apenas utilizando marcadores. Aqui também vou fazer um fundo assim para falar um pouquinho sobre isso, mas é isso. Vamos lá, vou escolher alguma escultura aqui para desenhar e vou estar narrando aí durante o processo do vídeo. Pessoal, então aqui eu vou estar começando com essa aqui, essa N0. Eu vou deixar marcado aqui, ó. Vou estar começando com essa N0. O que que eu faço, né, com essa N0 aqui? Eu procuro encontrar a estrutura do desenho. Então eu começo ali procurando a estrutura do desenho para daí em diante eu começar e ir fazendo o resto assim. Vou deixar bem explicado, bem narrado aí como que eu faço. Lembrando também, pessoal, que isso aqui não é nenhuma regra. Acho que cada um encontra assim o seu jeito, né, de, de desenhar com marcador e tal, com qualquer coisa. Só foi um jeito assim que eu encontrei de desenhar com isso e eu achei legal assim, né? O legal ali é que vocês viram a minha evolução, né, durante esse processo assim. E vocês podem ver também que tem tudo a ver, né? Essa ideia de que a gente desenhar com tal tipo. Não foi ninguém que me falou assim. Eu comprei esses marcadores, esse escala de cinza. Na verdade, eu nem me lembro por que eu comprei eles. Na verdade, é porque eu nunca fui de desenhar muito com cor, né? E agora é que eu tenho estudado mais sobre cor e tal. Mas antes eu nunca fui de desenhar muito com cor. Então o que acontece? Eu comprei ali esses com essa escala, né? No outro vídeo que eu falo aqui sobre marcador, eu até falo um pouco sobre isso, que eu nunca fui de desenhar com cor, né? Mas então eu comprei eles, né? Achei interessante e tal, fui estudando ali. Vocês viram ali que nos primeiros eu fui errando e tal. Mas aí depois
Quando eu vim com, com as cores ali e tal, eu percebi o quanto foi bom eu ter estudado com essa escala aqui de cinza. Porque quando eu fiz as cores ali, eu fui entendendo muito mais fácil o processo, muito mais fácil o processo de deixar também alguns tons mais escuros. Como que eu poderia fazer alguns tons mais escuros? E detalhe, né, pessoal? Sem manjar nada assim de cor. Cor nunca foi assim o meu forte. Eu nunca fui de desenhar com cor assim. Mas hoje em dia tô abandonando isso, sim. Tenho curtido bastante desenhar com cor. Inclusive tô treinando aí com aquarela. Cor, né? Mas então foi por isso também que eu resolvi fazer esse vídeo assim de tipo, né, o jeito certo de vocês que vocês podem estar começando aí a treinar com marcadores. Acredito que esse possa ser assim o jeito mais fácil, digamos assim. E é até engraçado, né, que eu falo sobre isso no outro vídeo, o quanto isso aqui é viciante desenhar com isso daqui. Quando eu comprei assim, eu lembro que eu deixei guardado um tempinho assim, eu comprei e tal, mas eu nem usei muito. Aí, desde então, tenho utilizado bastante assim. Tanto que eu comprei esses coloridos, né? Que é esse daqui, ó. Vou tá mostrando pra vocês. Que são as cores da Terra. É legal também, curti bastante. Inclusive, pessoal, tudo que eu vou estar usando aqui de material, eu vou estar deixando na descrição do vídeo aí pra vocês depois. Então aqui, vamos ver o que a gente fez. Aqui eu utilizei esse N0, né? Essa escala de cor aqui mais fraca. Agora eu vou estar fazendo o seguinte. Eu vou estar vindo aqui com N2, né? Que é o tom que vem logo em seguida. O que a gente vai fazer com esse N2? A gente vai marcar começar a marcar algumas partes assim do rosto. Então a gente vai marcando aqui algumas áreas do rosto. Uma coisa, pessoal, que vale falar é o seguinte, eu gosto de vir
desenhando com marcador logo, assim. Eu não curto fazer esboço antes com lápis. Eu acho que fica mais interessante, mas algo que eu vejo assim. E nessa primeira etapa também não se importem com perfeição, coisa do tipo. Deixa de lado assim os detalhes. O mais importante é que agora é vir fazendo a estrutura do desenho. Então, por enquanto aqui a gente vai estruturando a região aqui do busto, né? O legal de testar materiais é isso, né? Porque se eu não tivesse testado esses materiais aqui, provavelmente eu não estaria fazendo esse vídeo aqui. Então isso que é interessante. Aqui, pessoal, vou voltar, vou fazer o seguinte. Eu vou vir agora com o número N6, ó. N6. Que ela não é. Tem o N0, N2, N4. Eu vou usar agora o N6. Que eu vou fazer de novo alguns detalhes aqui no rosto. Nessa parte aqui eu venho bem nas áreas mais escuras, assim.
Eu vou voltar aqui com o número N2. Vou estar fazendo mais algumas coisas assim em relacionado à estrutura. E pessoal, na verdade, eu utilizo esses marcadores porque foi um dos únicos que eu encontrei com essa escala de cinza. Eu ainda não cheguei a ver assim outros que têm essa escala de cinza e tal. Se alguém souber, deixa aí nos comentários, que eu também posso estar testando e trazendo aí no canal. Mas foi apenas esses aqui que eu encontrei com essa escala aí de cinza. Comenta aí também no vídeo se você já desenhou com marcador, se você curte, se você curte. Eu confesso assim que eu nunca tinha desenhado com marcador, mas ultimamente estou gostando muito. Eu lembro que eu também fiquei um tempão sem pintar com aquarela, e agora sim eu tô voltando, tenho curtido bastante. Eu até lembro assim que quando eu comecei a pintar com aquarela, foi bem legal assim, eu curti bastante, mas acabei deixando um bom tempo aí, deixando sem pintar com ela. Mas agora eu tenho voltado aí. Eu também gosto muito de desenhar com caneta, né? Caneta tinteiro, testar tipos de caneta. Eu curto bastante também. Inclusive fica bem interessante, né? Misturar caneta também com marcador. É o que a gente vai fazer aqui nesse desenho aqui de baixo. Vocês vão ver aí. E por enquanto, pessoal, só tô usando esses três aqui, ó. Essas três escalas aqui de cinza. Tem momentos do vídeo que eu não consigo falar muito porque eu tô concentrado. Mas, mas é isso. Então eu venho fazendo mais algumas coisas aqui na estrutura. Tomem cuidado também, pessoal, no seguinte, né? Às vezes não vir com o tom errado, porque se você borrar aqui já era. Uma coisa também que eu percebi, que se a gente usa mais essa ponta aqui, a tendência é que a tinta não acabe tão rápido assim. Eu percebi que se a gente usa a outra ponta, a tinta acaba muito rápido. E também acho que não tem necessidade assim de utilizar. Eu uso mais essa ponta aqui. Todos os desenhos que eu fiz aqui, que eu mostrei pra vocês, eu utilizei essa ponta aqui.
Inclusive, eu comprei eh, o carregador de tinta. Vamos ver como é que usa. Eu ainda não sei. Mas qualquer coisa eu posso estar fazendo um vídeo também. Depois. Eu tenho testado também diversos tipos de materiais, assim. Às vezes eu desenho na folha com eles, às vezes eu desenho em algum caderno. Esse caderno que eu estou usando aqui é um Moleskine. Eu vou. Esse aqui é um papel muito bom também, é um caderno muito bom. De uma outra marca que eu não sei pronunciar o nome, mas é bem bom também. Tô curtindo bastante desenhar com ele. Ele tem 120 gramas, assim. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou vir com a N4, que é o tom médio. Vim com a N4. Vou vindo aqui fazendo algumas partes escuras. Às vezes, pessoal, como eu disse no começo do vídeo, né? Faça aquele esquema lá de cerrar os olhos, né? De você forçar os olhos e ver onde é que tá as escalas de cinza, né? Onde é que tá ali o mais claro, o mais escuro. Façam isso porque ajuda bastante vocês. Uma outra coisa que é interessante falar, pessoal, é que vocês precisam definir também um ponto de foco no desenho. Aqui, meu ponto de foco é aqui, ó, nessa área do rosto. Então vocês vão ver que onde eu vou carregar mais de detalhe vai ser nessa área aqui. Então presta atenção nisso também, porque é uma coisa que muda bastante o desenho de vocês. Eu tenho um vídeo também que eu falo sobre isso aqui no canal, sobre onde a gente pode colocar, como o nome do vídeo tá, você não precisa detalhar todo o seu desenho. Acho que é um dos vídeos mais importantes aí do canal. Inclusive em todo vídeo eu falo sobre ele. Que às vezes a gente perde tempo demais detalhando todo o nosso desenho, né? Sendo que é desnecessário, assim, a gente precisa escolher ali um ponto focal no desenho e colocar detalhes só naquele lugar. A gente fazendo isso economiza tempo e também você acaba levando ali quem olhar a sua arte vai olhar diretamente aonde você está definindo ali o ponto de foco no desenho. Então isso é bem interessante. Vou estar fazendo outro vídeo sobre isso.
Eu até falei sobre isso no outro vídeo, mas eu acho que quando a gente desenha sem marcar nada embaixo, a gente acaba dando mais liberdade pro nosso desenho. Acho que o interessante do desenho não é a gente ficar se apegando ali à perfeição e tal. Senão meio que perde essa cara, né, de desenho, ficar algo muito robótico. Uma coisa que é interessante também, né, quando vocês forem fazer alguns detalhes, vem bem com a ponta da caneta, assim, pra não engrossar tanto. Vou vir aqui de novo com N6, que foi esse aqui, ó. Vocês também conseguem deixar um aspecto mais realista, assim, no desenho de vocês, se vocês misturarem mais os marcadores. Tipo, você vira aqui com N2 e vir borrando, assim. Dá pra deixar um aspecto mais realista. Eu vou vir preenchendo aqui as áreas mais escuras. Daí eu vou voltar agora com N2 aqui. E vou fazendo alguns detalhes. Então venho aqui fazendo com esse N2.
Aqui, pessoal, eu vou meio que detalhando, né? Como eu falei pra vocês que aqui é a parte, né, que é a principal do meu desenho. Então é a parte aqui que eu mais venho detalhando, né? Meio que vou fazendo tipo uns pontinhos assim e tal, pra mostrar que essa área aqui é minha área principal do desenho. Aqui meio que, aqui no fundo a gente vai meio que desfocando o desenho. A gente cria essa ideia de desfoque, né? Aqui eu posso dar uma brincada com o fundo também. Aqui eu posso também fazer o seguinte, né? Eu venho com o N8 aqui, ó, que é o tom mais escuro. E de novo, eu só vou. O N8 geralmente é as áreas que eu mais de foco, assim. São as áreas que eu menos uso. Quer dizer, na verdade, essa aqui é a caneta que eu menos uso, assim. É bem aonde eu quero ter um tom bem preto, assim. Aí eu acabo utilizando ela. Então, beleza. Esse aí foi o nosso desenho, né? O que vale, né, pessoal, falar aqui, o que vale ressaltar nesse desenho é o seguinte, deixa eu ver se eu tenho algum exemplo assim legal que eu posso estar dando para vocês. Mas é o seguinte, aqui eu sombrei muito mais esse desenho, né? Aqui ele tem muito mais sombra e tal. Mas também porque era uma foto muito mais escura. Aqui já não quis sombrear tanto também, até para o vídeo não ficar muito longo. Mas aqui, o seguinte, eu vim aqui, né? Primeiro a gente veio ali com um tom mais fraco, depois a gente foi subindo os tons. É, Isso aqui não é uma regra, mas é o seguinte, né? O que eu recomendo para vocês? Quando forem estudar coisas do tipo, vê como é que vocês começaram aquilo ali. Ah, você veio com um tom mais fraco e tal, ou você já veio com um tom mais forte. Vai marcando, porque isso é uma maneira que vocês podem estudar.
Agora, aqui embaixo, eu vou estar fazendo com caneta. Vocês vão ver que é praticamente a mesma coisa, mas é um pouquinho diferente ainda. Então agora, pessoal, vou estar usando aqui a caneta, né? Mas antes, vou falar sobre o desenho que eu tinha feito aqui antes. Eu vim aqui, eu fiz a mesma coisa dali de cima. Eu vim aqui com o N0, depois eu vim aqui com o N2. Então eu fiz o seguinte, né? Eu vim ali com o N0, eu fiz a marcação lá e tal. Depois eu vim aqui com o N2. Agora é o seguinte, a gente vai vir com a caneta aqui, ó. Então vamos lá, pessoal. Começar aqui com caneta. Com caneta eu desenhei bem pouco assim, então eu não tenho muitos desenhos com caneta, mas é legal também. Eu fiz aquele exercício ali ontem e eu achei interessante, ficou bem legal. Esses dias também eu tava vendo um, um artista aqui no YouTube desenhar com caneta, só que com caneta tinteiro, e foi bem legal assim. Vou estar deixando também no vídeo aí o vídeo dele. É bem difícil ter. No canal dele é bem legal, assim. Ele fala bastante sobre como desenhar com caneta. É bem interessante. Também o que a gente já vai escurecendo com a própria caneta, né? A gente vai fazendo a sombra. Você vê que aqui, por mais que eu tinha errado o nariz, não tem importância, porque depois a gente vem aqui com a caneta. Aqui vou meio que fazendo as linhas do desenho, né? Porque daqui a pouco vou começar a sombrear. Isso daqui é interessante. Às vezes, às vezes muito artista que desenha com caneta, eu falo sobre, me incluo nisso. Eu não conhecia marcador antes, né? Mas é engraçado
como o marcador pode ajudar ali. Às vezes você vai fazer um desenho com linha e tal, com caneta, e o marcador pode estar te ajudando a sombrear melhor o seu desenho, deixar ele com um valor melhor. Mas é óbvio também, pessoal, que tem muito mais formas assim de desenhar com marcador, né? Eu já vi o pessoal que usa o marcador, depois vem com tinta acrílica também. Dá para fazer diversos estudos, diversas misturas aí, né? Eu escolhi essa imagem aqui bem por causa desse arco aqui. Vocês vão ver o quanto vai ficar legal no final do desenho. Lembrando também, pessoal, que as imagens que eu utilizo aqui nos vídeos e tal, tá lá na minha pasta no Pinterest. Vou estar também deixando lá na descrição do vídeo. Vocês vão ver também aqui eu vou falar sobre a importância, né, do foco no desenho, de onde você quer levar o olhar do espectador. Aqui meio que aqui, né, em cima nesse desenho que a gente fez, se a gente observar, né, o nosso olhar vai direto para essa região aqui, né? Porque é onde está mais detalhada, né? Então, é engraçado. Então a gente vem aqui fazendo as linhas, né? Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui com o N4 e vou sombrear algumas áreas mais escuras. Venho aqui sombreando. De novo, né? Eu venho fazendo aquilo com o olhar, meio que forçando a vista para enxergar ali onde é que tem os maiores pontos assim da cor escura, né?
Vocês podem ver como já começa a mudar o desenho, né? Agora eu vou voltar aqui com o N2 e a gente vai fazendo mais sombras aqui. Agora eu vou vir com esse mais forte aqui, esse N6. E vou vir de novo em umas áreas mais escuras assim. Daí eu vou forçando meu olhar para ver onde tem os pontos com maior sombra. Isso é bem essencial, né? Forçar o olhar assim pra gente ver onde é que tá a sombra mais forte e tal. Por isso que é tão importante, né? Antes da gente vir com marcadores de cor e tal, é essencial a gente vir e trabalhar com os valores. Aqui eu posso até fazer uma brincadeira também. Como aqui tá um tom mais escuro na foto, a gente vai meio que fazer uma sombra aqui.
Isso que é o legal também de vir com o marcador sem vir marcando com lápis. Seu desenho fica mais solto assim. Daí agora eu venho com a caneta mesmo e venho fazendo algumas sombras assim. E pessoal, também é uma coisa assim, não necessariamente eu faço isso em todos os desenhos. Eu sigo essa ordem aqui. Pode ser que daqui a um tempo eu mude essa ordem. Mas a ideia aqui do vídeo é que vocês entendam que é possível também fazer outros outros estilos assim com marcador, né? Varia muito assim de desenho para desenho. Eu ainda quero fazer uns vídeos assim desenhando sem falar muito assim, só desenhando para vocês verem que às vezes não tem também uma regra, você vai fazendo e tal, e vai mudando essa cada um você faz diferente, então. Tanto que se vocês verem aqui no desenho, esse aqui ficou bem diferente desse aqui, ó, né? Que engraçado. Aqui também eu fiz de uma forma diferente, aqui eu fui pulando algumas coisas, mas funciona também, né? Os dois jeitos funcionam, os dois jeitos ficaram legais assim. Dá pra fazer bastante coisa assim, dá pra brincar bastante com isso daqui. Curti bastante o resultado. E pra finalizar também o vídeo, pessoal, eu vou fazer aqui só mais uma coisa pra vocês entenderem, que daí é sobre fundo, né? Que é sobre fundo, né? Mesma coisa desse aqui, ó, eu vou estar fazendo aqui. Nesse daqui vocês vão ver o quanto vai mudar, o quanto vai ser engraçado. Deixa eu pegar aqui o N2. A gente vai meio que fazer um fundinho nele aqui. Vocês vão ver que vai realçar mais a escultura.
Eu não me aprofundei muito em fundo nesse vídeo, até porque eu acho que é uma coisa mais avançada assim. Mas fica de aviso assim, né? Às vezes vocês vão fazer algum desenho e nesse desenho tem um fundo, como nos meus ali. Vou estar pegando para mostrar para vocês. Mas é mais para mostrar para vocês, pessoal, como isso é importante a gente entender sobre os valores, né? Você vê aqui como uma simples coisa, uma simples realçada que eu dei aqui no fundo, o desenho ele cresceu assim. Mas por quê? Porque aqui onde está mais escuro é a parte principal do desenho. É a mesma coisa desse sapo aqui. A parte principal do desenho está no sapo. O fundo aqui meio que dá um desfoque. Então tomem cuidado às vezes quando vocês forem fazer uma imagem com fundo, deixa ela com os tons mais claros assim. Então por isso que é importante, né? Por isso que eu trouxe esse e foi por isso, pessoal, que eu trouxe esse vídeo, né? Pra gente entender que a gente precisa meio que passar por aqui, entender as escalas de cinza, para aí depois a gente começar a colorir. Quando a gente entende esse negócio da escala e tal, a gente vai pegando, fica muito mais fácil da gente começar a fazer com cor, né? A mesma coisa do exemplo daqui. Pô, imagina se eu tivesse aqui atrás escurecido demais. Talvez iria, talvez não, iria roubar totalmente a atenção da parte ali da frente. É a mesma coisa desse desenho aqui, né? Que eu mostrei no começo ali. Vocês podem ver como eu escureci ele, né? Como eu deixei ele tão escuro. Aqui você vê que, por mais que eu usei um tom ali, o N4, um tom um pouquinho mais escuro, não chamou tanta atenção. Ainda o foco assim tá aqui o principal, tá aqui no rosto, porque também é onde tem mais detalhe aqui, né? Mesma coisa desse aqui que a gente fez. Esse aqui também, você pode ver que o detalhe principal aqui tá no rosto. Aqui, ó, esse daqui também tá bem interessante, porque onde tá a parte mais escura, em alguns pontos só, tá vendo? O resto eu não preciso vir com essa parte mais escura, porque senão vai acabar meio que chamando a atenção para um todo no desenho, e não é essa a intenção. A intenção é chamar a atenção mais pro olhar aqui do desenho, mais para esse ponto aqui de foco. E essas coisas vocês só vão descobrindo, vocês só vão pegando, treinando aí, fazendo as escalas de cinza. E então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se possível, aí deixa um like. Também deixa nos comentários aí o que vocês curtiram mais, com linha ou só com marcador. Espero aí que vocês tenham curtido o vídeo. Lembrando, né? Se vocês forem começar é, a utilizar marcador, utiliza um ali que tem essas escalas de cinza para vocês ir pegando esse jeito de como faz o fundo, de como faz um rosto e tal. Não se esquece também de ver um vídeo aqui no canal que eu falo sobre pontos de foco no desenho, que é bem importante, vai ajudar vocês a entender mais essa ideia que eu consigo passar no desenho, né? De onde está o ponto principal de foco. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu aí, até a próxima.